Fala galera, hoje no Resumindo Filmes eu vou falar de outro episódio da série antológica Black Mirror, mais precisamente o episódio chamado The Entire History of You, onde no futuro próximo as pessoas têm implantes no pescoço que gravam as suas memórias e um homem obsessivo usa essa tecnologia para descobrir se a esposa o traiu. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos em uma sala de conferências com Leon Foxwell, um advogado, em uma entrevista de trabalho. Max, o CEO da empresa, faz um breve discurso ao rapaz, depois outros gestores explicam quais eram as funções do cargo. Leon não acha ético as atribuições, e questiona se a empresa estava realmente pensando em usar as lembranças privadas das pessoas para ganharem causas. Eles respondem sim, por isso, Leon finge que estava de acordo. Max então agradece o tempo de Leon e se despede dizendo que adoraria ter a chance de vê-lo novamente. Leon deixa o prédio apressado e entra em um táxi. Uma vez dentro do veículo, Leon liga uma tela à sua frente e assiste uma propaganda sobre o grão. Um chip de armazenamento de memórias que era implantado próximo à orelha de cada pessoa. Leon então pega um controle e usa o seu grão para rever a entrevista. No instante em que Max fala que queria ter a chance de vê-lo de novo. Depois, Leon segue até o aeroporto e corre para o portão de embarque. O guarda acena para Leon se aproximar e manda ele liberar os arquivos das suas memórias. Assim ele faz, o guarda assiste tudo em um monitor e só então libera o embarque de Leon. Ao anoitecer, em uma mansão localizada em outra cidade, Jonas e Fionn assistem as memórias de Jeff, outro amigo que está com eles na sala. Enquanto isso, Leon chega na frente da residência e revê o dia em que conheceu os donos da casa. Logo, ele bate na porta e é recebido por Lucy, a anfitriã. Leon então entra na casa e tenta cumprimentar Lucy com um beijo, mas a mulher se afasta pegando a bebida das mãos dele. Em seguida eles vão para a cozinha e Lucy dá uma cerveja a Leon. Ela indica a direção que os outros estavam e Leon vai à sala, mas para ao ver Fionn, sua esposa, conversando com Jonas. Fionn nota a presença do marido e vem ao seu encontro. Leon explica que conseguiu pegar o voo mais cedo para chegar a tempo do jantar, e Fionn questiona como foi a avaliação dele. Leon fala que não foi das melhores, e depois muda de assunto perguntando pela filha, e Fionn diz que a deixou com uma babá. Nesse instante, Jonas se aproxima do casal e cumprimenta Leon. Depois, eles caminham até Jeff. Leon cumprimenta o colega e Jonas se afasta para pegar outra bebida. Lucy então chega na companhia de Colleen, apresenta ela ao grupo e todos decidem sentar. Lucy pergunta como foi a avaliação de Leon, mas ele menciona que era complicado definir. Jeff então sugere que ele reproduza as memórias da TV para que eles opinem, mas Leon ficou desconfortável com a ideia, e Jonas intervém poupando do constrangimento. Nesse instante, Paul, o marido de Lucy, chama o grupo para comer. Enquanto se dirigem à mesa, Leon para a esposa e questiona por que ela nunca falou sobre Jonas, mas Fionn se faz de desentendida, explicando que era só um colega antigo. Logo ela retorna a caminhar, e Leon revê a memória de quando viu os dois conversando. No jantar, parte do grupo já está sentado para comer, a campainha toca e Lucy vai até a porta, enquanto Jonas fala do seu antigo relacionamento. Lucy então volta acompanhada por Helen. As duas sentam à mesa e Jonas continua a falar da sua vida, enquanto Leon observa o comportamento da esposa em relação ao tal amigo. Não demora muito para Jonas contar que ficava revendo memórias dos seus relacionamentos passados para ficar se tocando. O grupo se sente desconfortável com o rumo da conversa e Jonas questiona quem nunca tinha feito isso, e Helen diz que não fazia aquilo, já que não tinha mais o grão. O resto dos convidados ficam chocados com a revelação. Helen explica que seu chip foi extraído à força em um roubo e menciona que tinha uma cicatriz. Jonas pergunta se podia ver e Helen responde que sim, e ele vai até a garota. Depois ele volta a sentar. Helen fala que gostou de não ter mais o chip e os convidados mencionam que ela teve sorte de não ter acontecido algo mais grave. Logo, o assunto da conversa acaba indo para a monogamia, e Jonas solta uma piada de que era fiel ao seu serial do momento, mas apenas Fionn acha graça disso. Depois, Paul coloca lembranças pessoais de uma festa em que estava com os amigos em reprodução, enquanto Colleen fala que era possível implantar memórias falsas nas pessoas através de terapia. Após o jantar, Fionn e Leon pegam um táxi e avaliam a entrevista novamente. Fionn tenta convencer o marido de que ainda poderiam selecioná-lo para o cargo, mas Leon está desacreditado pela forma como Max falou. Em seguida, ele desliga o visor, fala que Jonas era meio idiota e tenta ridicularizá-lo, mas Fionn questiona por que o marido tinha convidado para acompanhá-los. Leon olha para Jonas dirigindo atrás do táxi. Depois, ele fala que só estava sendo educado, enquanto Fionn coloca na tela o momento em que Leon o convidou antes de entrarem no táxi. O cara então justifica que só fez o convite por causa dela, pois Fionn estava rindo de todas as piadas de Jonas, mas Fionn se defende dizendo que ele poderia dispensar Jonas caso quisesse. Dessa forma, assim que chegam em frente à casa, Leon vai até Jonas e o dispensa alegando que estava cansado. Jonas fala que não tinha problemas, Leon abraça a esposa e depois se despede do amigo. Após entrarem em casa, Leon vai à cozinha pegar bebidas, enquanto Fionn conversa com a babá de que era melhor ela dormir ali por conta do horário. A garota concorda com a ideia e segue para um aposento. Fionn então senta no sofá. Leon pega duas bebidas, se aproxima da esposa e eles
assistem as memórias da filha para checar se tudo havia ocorrido bem. Depois, Leon volta a falar sobre Jonas desconfiado da relação dele com a mulher, e Fionn explica que teve um lance com Jonas, mas que já fazia muitos anos. Leon fica enciumado ao saber do caso dos dois, mas Fionn tenta aliviar a discussão, dizendo que foi apenas algo de um mês em Marrakech. Nesse momento, Leon lembra que a esposa lhe contou que o homem de Marrakech tinha sido um lance de apenas uma semana. E para tirar a história a limpo, ele coloca na TV o registro de quando Fionn falou do tal cara. Na memória, Fionn diz que foi um caso de uma semana, e essa pequena mentira alimenta as paranoias de Leon. Logo, Fionn levanta do sofá e fala que o esposo estava fazendo uma confusão à toa. O casal acaba se alterando, mas a discussão se encerra com Leon ofendendo a mulher, que o deixa sozinho indo para o quarto. Leon então levanta da poltrona e vai ao banheiro. Depois, ele entra no quarto e pede desculpas a Fionn pela forma como ele tinha lhe tratado. Assim que fazem as pazes, os dois começam a relaxar, enquanto assistem as memórias antigas de uma noite mais quente. Depois que Fionn dorme, Leon desce para a sala, pega uma bebida e reproduz as lembranças do jantar. Desconfiado, Leon fica a noite inteira nisso, e assim que amanhece, a babá entra se despedindo. Mas Leon chama a garota para ver uma coisa. A babá fica desconfortável com o pedido, mas acaba aceitando pela insistência do homem. Ele então coloca o vídeo de Jonas contando a piada em que somente a esposa riu. Pergunta para a garota o que ela achava daquilo. A babá não sabe o que responder. Fionn chega na sala nesse instante e Leon coloca novamente a cena. Constrangida com a situação, Fionn tira a garota dali enquanto Leon continua a beber esperando a esposa voltar. Assim que Fionn retorna para a sala, Leon pede que a esposa sente. Depois, Leon mostra algumas observações que fez durante a noite sobre o jantar, como a forma suspeita que a mulher encarava Jonas. Fionn manda ele parar com aquilo, mas Leon volta a perguntar por quanto tempo eles tinham saído. A mulher menciona que isso não importava, só que Leon mostra as lembranças de Paul. Ela e Jonas estavam se pegando numa boate que não era em Marrakech. Isso deixa Fionn sem argumentos, por isso ela revela que saiu com Jonas durante 6 meses, e não por um como tinha mencionado antes. Percebendo as mentiras da esposa, Leon desconfia que ela ainda estava com Jonas, e a julga. Mas Fionn insiste que nada estava acontecendo. Leon não fica convencido, e acha estranho o fato da mulher ser amiga de um ex-namorado, que ficava revendo as imagens dela em momentos pessoais. Fionn então cansa de discutir e decide deixar o marido só. Ainda obcecado com a história, Leon entra no carro disposto a visitar Jonas, mas antes que dê a partida, o Grão o alerta de que era perigoso dirigir alcoolizado. Só que Leon não se importa com a recomendação e sai em direção à residência de Jonas. Ao chegar na entrada, Leon fala com Jonas pelo interfone. Ele não parece à vontade com a visita, mas ainda assim abre o portão, e Leon dirige até a residência. Jonas então pergunta o que ele queria, mas Leon abraça o cara sem respondê-lo e invade a casa. Leon chega na sala, pega uma bebida sobre uma mesa e começa a tomar. Jonas repreende Leon pelo comportamento, mas ele senta no sofá e faz alguns comentários sarcásticos. Nesse instante, Hallam, que tinha passado a noite com Jonas, chega na sala. Depois Leon começa a confrontar Jonas pelo seu hábito de usar as imagens de Fionn em seus momentos pessoais. Jonas manda o cara sair, mas ele se recusa a levantar. Assim, Jonas vai até Leon para levantá-lo à força, mas ele o derruba usando a garrafa de bebida. Logo Hallam tenta telefonar para a polícia, enquanto Leon quebra a garrafa e ameaça arrancar o grão de Jonas, caso não excluísse as memórias que tinha de Fionn. Jonas então coloca os registros na TV e apaga tudo do seu armazenamento. Depois, Leon deixa o local, mas acorda após bater o carro em uma árvore. Ele sai do veículo e acessa suas últimas memórias, sem se lembrar o que tinha feito. Ao rever as lembranças, Leon fica perturbado com algo e decide ir a pé para casa. Assim que chega na residência, ele sobe ao quarto. Fionn então acorda na cama e Leon questiona se era o pai da filha dela ou não. A mulher fica surpresa com a pergunta repentina e responde que sim. Leon então pega uma cadeira para sentar e coloca na TV o registro de Jonas apagando as memórias da esposa. Ele dá um zoom nos últimos registros e mostra que um deles era de 18 meses atrás, na época que Fionn tinha engravidado. Vendo que não tinha como negar, Fionn confessa sua infidelidade, mas fala que só aconteceu porque eles tinham brigado. Leon não compra a justificativa e pergunta se tinham usado camisinha no ato. Fionn afirma que sim, e Leon continua fazendo perguntas para pressioná-la, mas a mulher se mantém certa de que viu Jonas colocar o preservativo. Leon então exige ver a memória, mas Fionn diz que apagou o registro. Sendo assim, Leon pede que ela mostre o espaço em branco na sua linha de tempo. Fionn então move o corpo para o lado e tenta apagar o registro naquele instante, mas Leon não a deixa fazer isso. Desesperada, Fionn tenta se desculpar, mas Leon insiste em ver o vídeo e empurra a esposa na cama. Mesmo relutante, Fionn pega o controle e coloca em reprodução a memória do dia em que ficou com Jonas. Leon fica destruído assistindo a esposa tendo prazer com outro homem, e ao que tudo indica, não havia nenhum preservativo. Mais tarde naquele dia, Leon reassiste memórias alegres com a filha e Fionn no quarto. Depois vaga pela casa vazia, revendo outras lembranças felizes. Encerramos o episódio com Leon recordando de uma ocasião em que estava escovando os dentes e Fionn entrou no banheiro lhe pedindo opinião sobre uma roupa. Depois, ele sai da reprodução, pega uma navalha e corta a região por trás da orelha. Leon então pega um alicate para unhas e puxa o chip armazenador à força. Momento em que vê algumas memórias até
a sua visão escurecer. Fala galera, esse foi mais um vídeo sobre Black Mirror. Me contem nos comentários o que vocês acham que aconteceria caso uma tecnologia como essa começasse a ser usada na realidade. E se você curte animes, eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Se você quiser dar uma conferida lá, vou deixar um card aqui e também na tela final desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.